Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Duarte e mais uma vez nós estamos aqui para falar de geografia. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a hidrografia mundial, seus conceitos, o que é um rio, o que é um mar, o que é um golfo, o que é uma baía. A gente vai falar também, sobre perfil de um rio, aonde ele nasce, aonde ele vai desaguar. Além disso, você vai também ver as principais bacias hidrográficas do planeta, cada característica, cada peculiaridade. E também vai entender qual é o papel dos oceanos Atlântico, Pacífico, enfim, dos principais oceanos hoje, que compõem o planeta Terra. Aliás, esse nome, ele não é o correto. Na verdade, deveria se chamar planeta Água, porque a maior parte da nossa superfície é composta por água. Mas, enfim, ficou planeta Terra, a gente tem que continuar. Galera, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Será que você vai saber? Qual é o maior rio do planeta? A resposta só pode ser o Rio Amazonas. Isso gera até uma certa polêmica, ou pelo menos gerava. O maior rio do mundo hoje é o Amazonas, mas até bem pouco tempo atrás, o maior rio do mundo era, em extensão, considerado o Rio Nilo. O Rio Nilo era o maior em extensão, mas há alguns anos atrás descobriu-se que a nascente do Amazonas ela era mais anterior, num espaço anterior ao que se considerava, ou seja, o Rio Amazonas ficou maior do que era. Bom, respondida a pergunta, vamos agora a alguns conceitos, o que é um mar, o que é um rio, como ele se forma, como é que isso tudo funciona? Para explicar melhor isso, a gente só pode começar a falar sabendo a história do ciclo hidrológico, De onde vem essa água? O processo começa a partir da evaporação. Ou seja, por exemplo, quando a sua mãe coloca uma roupa no varal, dali a 2, 3 horas, aquela roupa secou. Para onde foi aquela água? Aquela água evaporou. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você coloca uma panela com água no fogo. Se você deixar por muito tempo, aquela água vai evaporar a partir do calor. Bom, então a água tem essa propriedade, ela evapora. A partir da evaporação, ela se transforma em gás, ou seja, na sua forma gasosa, e vai parar nas altas camadas da atmosfera, com o nome de vapor d'água. Esse vapor d'água, à medida que sobe, a temperatura esfria, ele vai condensar, saturar e precipitar. Bom, você está vendo aí no esqueminha, como é que a coisa funciona. Evaporação, condensação, saturação, precipitação. Essa água volta em forma de chuva, E essa água da chuva alimenta rios, alimenta lençóis freáticos, que vão acabar desaguando, por exemplo, em oceanos. Essa água acaba parando em oceanos, que também, você tem aí a evaporação. Ou seja, o ciclo hidrológico só funciona a partir da evaporação e do calor do sol. Daí a necessidade de todos os conjuntos estarem funcionando perfeitamente. Qualquer alteração, por exemplo, na temperatura, pode provocar uma mudança brusca no ciclo hidrológico. Bom, vimos aí como é que a água chega até aqui a superfície. É um ciclo que não acaba mais. Se não houvesse esse ciclo, nós teríamos um período com a água, provavelmente, e depois ela não seria mais vista no planeta. Graças a Deus existe o ciclo hidrológico. Bom, e um rio? Já que a gente comentou sobre o rio, como é que o rio está dividido? Como é que é a história de um rio? Bom, há um brotamento de água, a água aflora, do lençol freático vai aflorar na rocha e aí começam as nascentes dos rios. Bom, as nascentes dos rios normalmente estão localizadas em áreas mais altas, nas áreas de pico, nas áreas que a gente chama de divisores de água, Bom, essa área, ou também chamada de alto curso do rio,
ou seja, as nascentes, ela é uma área com grande declividade. Isso faz com que a água desça as nascentes com uma velocidade grande. Normalmente, o que se observa, né, é que o curso do rio nas nascentes, nesse alto curso, nessa região mais alta, é um curso mais retilíneo, né? É um curso onde a água vem com uma velocidade tamanha que ela não consegue desviar para fazer muitas curvas, ou seja, é um curso mais retilíneo do rio. Já quando ela chega no médio e principalmente no baixo curso, junto à sua foz, lembra disso, né? O baixo curso de um rio sempre próximo à foz, a tendência é de que esse rio seja mais, né, curvilíneo, que esse rio seja mais meândrico, né? O que é um rio meândrico? É um rio que apresenta uma boa quantidade de curvas. Isso está relacionado à área mais plana, mais baixa e à diminuição da velocidade, né? A velocidade de transporte da água é menor devido à menor declividade, né? O terreno mais plano, a água vai mais devagar, né? Vai fazendo mais curvas. E outra diferença também entre o baixo curso próximo à foz e o alto curso de um rio, né? O alto curso sempre apresenta sedimentos mais grosseiros, né? Você vê, por exemplo, em cachoeira, aquelas pedras enormes, sedimentos mais grossos. Quando você vai para o baixo curso, próximo à foz, né, você encontra aquela areia já, aquele pedacinho de pedra pequenininho, né, já bastante trabalhado pela água dos rios. Ou seja, baixo curso e alto curso têm diferenças, né? E tem a foz, que é o encontro do rio com o oceano. Bom, a foz de um rio pode ser de duas formas, em delta ou em estuário. A foz em delta é aquela que apresenta vários canais, por exemplo, a foz do rio Mississippi. Além disso, você tem a foz em estuário, é aquela que o rio deságua num só canal no oceano, tá? Por exemplo, o Rio do Prata, né? Lá na Argentina, entre a Argentina e o Uruguai, é um exemplo de rio que tem foz em estuário, ou seja, deságua num único canal. Bom, falamos de rio, de estrutura de rio, agora vamos falar de oceano, mar. Mas o que é isso? Oceano, mar, golfo, baía? Bom, isso é parte de uma única estrutura. Obviamente, né, a maior estrutura de água salgada que nós temos são os oceanos, ok? Tá? Nós temos alguns oceanos importantes, né? O Atlântico, o Pacífico, enfim. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Guarda um pouquinho aí, a gente vai ver com calma isso. Agora, tem divisões. Os oceanos têm subdivisões importantes, né? Por exemplo, uma divisão é a dos mares, né? Existem mares abertos, mares fechados e mares semifechados. Por exemplo, o mar é um pedacinho, né, do oceano. Exemplo de mar semifechado seria o mar Mediterrâneo, né? E um exemplo de mar fechado seria o mar Cáspio. São estruturas grandes, são subdivisões grandes dos oceanos. Agora, tem a estrutura de golfo, tem a estrutura de baía e tem a estrutura de saco. Duarte, o que é um golfo, o que é uma baía, o que é um saco? Golfo, baía e saco se diferenciam basicamente pelo tamanho também. A maior dimensão é a do Golfo, né? Por exemplo, o Golfo Pérsico. Menorzinho, você tem a Baía, por exemplo, Baía de Guanabara, a Baía de Hudson. Por último, você tem o Saco, que é a menor estrutura de todas essas que eu falei, né? Por exemplo, é uma reentrançazinha, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, próximo a Niterói, você tem o Saco de São Francisco e outras, tá? Enfim, as estruturas se diferenciam basicamente pelo tamanho. Claro, a maior estrutura de todas é o oceano, né? A estrutura gigantesca.
você tem os mares, que são subdivisões, e aí os golfos, as baías, terminando com os sacos, ok? Voltamos a falar de rios, né? E para falar de rios, a gente tem que entender as principais bacias hidrográficas do planeta. Elas que são tão importantes para a nossa vida. A primeira, a maior de todas, é a Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica, ela compreende boa parte do território brasileiro, né, e boa parte do território de outros países sul-americanos, como, por exemplo, a Colômbia, o Peru, a Venezuela. Trata-se da maior bacia hidrográfica do planeta. O Rio Amazonas, principal rio, né, dessa bacia, ele é o maior rio do planeta em volume de água e também agora em extensão. Bom, o Rio Amazonas em si é um rio de planície, né? Não tem grande potencial hidrelétrico na sua extensão. Agora, os seus afluentes fazem com que a bacia amazônica tenha um grande potencial hidrelétrico, sim. Veja bem, né, os afluentes do Amazonas é que têm um grande potencial hidrelétrico. Por quê? Porque vem descendo o Planalto brasileiro e vem descendo o Planalto das Guianas. Então, isso faz com que eles, nessa descida de Planalto rumo ao rio Amazonas principal, eles tenham, né, várias quedas d'água, proporcionando aí um grande potencial hidrelétrico. Sem contar na importância, né, para a biodiversidade da região, né? Os rios da Amazônia são muito visitados, inclusive por ecoturistas, né, do mundo inteiro, interessados na sua fauna, na sua flora, né? Principalmente na quantidade de peixes, né? A maior quantidade de peixes por metro quadrado do planeta é registrado na Amazônia, em alguns rios da Amazônia, que são extremamente ricos aí, não só em quantidade de peixes, mas principalmente na diversidade. Sem contar na importância também estratégica, né, da bacia. Ela está localizada próxima à linha do Equador, né? E os países, devido a esse banco genético, tentam protegê-la da maior forma possível, né? Principalmente contra a ação aí de queimadas, de biopirataria, e os rios têm um papel importante nesse contexto, pois servem, né, de vias de navegação, de transporte para regiões onde, por exemplo, helicópteros, aviões de grande porte, automóveis não podem chegar, os navios e barcos, principalmente, né, os barcos pequenos, chegam com facilidade. As bacias africanas são também de extrema importância a nível mundial hidrográfico. Bom, são compostas por vários rios, sendo que dois têm grande destaque. O primeiro é o Rio Nilo, né? O Rio Nilo, ele tem uma característica toda especial. Primeiro porque nasce, né? A nascente dele é numa região de clima úmido, próximo ao centro africano. E por isso ele é perene, né? Ele nunca seca, mas a sua grande extensão faz com que ele corte o deserto do Saara e sirva como a única fonte de água de uma extensa região no meio do deserto do Saara. Tanto que nas margens do Rio Nilo você tem uma grande concentração populacional. É uma das maiores do planeta. Por quê? Porque quase toda a população, por exemplo, de Sudão e Egito, né, que o Rio Nilo corta, está localizado junto ao Rio Nilo por causa da escassez de água, né? O Rio Nilo, ele transborda durante o verão, né? E faz com que alague as áreas vizinhas. Esse alagamento do Rio Nilo pode parecer desastroso, pode parecer, né, problemático, só que na realidade ele é benéfico, porque esse alagamento do Nilo provoca a irrigação e provoca também a nutrição, né? Ele traz nutrientes fertilizando os solos na margem do Rio Nilo, fazendo-os férteis, né, para plantação e colheita de alimentos. Quer dizer, além do fornecimento de água, o Rio Nilo também é um fertilizador de suas margens, permitindo aí colheitas de agricultura importantes aí para a alimentação dessa população tão carente de água.
o Rio Nilo vai desaguar no Mar Mediterrâneo, dá uma olhadinha no mapa aí, né? Ele deságua em forma de delta, né? Um dos deltas mais bonitos e mais famosos do planeta, aonde você tem, por exemplo, a cidade de Alexandria, né? A famosa, antiga cidade literária, bíblica, né? Localizada na foz em delta aí do Rio Nilo. Bom, outro rio importante da África é o rio Congo, né? O rio Congo cortando o centro da África, na região equatorial. Você sabe que a região equatorial é uma região, né, ciclonal. Mas o que é uma região ciclonal? Região ciclonal é aquela que vai receber a carga de ventos alísios, úmidos e quentes. Bom, essa umidade, esse calor, né, vão gerar uma grande precipitação nessa faixa equatorial. Isso vai beneficiar o Rio Congo, né, que é o segundo maior do mundo em volume de água. Lembrei de uma coisa importante. O segundo maior do mundo em extensão é o Nilo. Quer dizer, o segundo maior em volume d'água e o segundo maior volume em extensão, né, estão na África, ou seja, são rios africanos. O Congo, ele tem essa grande vazão de água, né, porque ele possui uma dupla captação, tanto águas do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, já que ele está ali próximo da linha do Equador, né, justamente na divisa. Então, quando é verão no norte ou verão no sul, ele está captando água. Daí a explicação para esse grande volume de água do Rio Congo. Ok? Outros rios importantes africanos que a gente também não pode deixar de citar são o Zambeze e o Limpopo, né? São rios de importância regional que servem para abastecimento de água da população, servem, né, para pesca, quer dizer, alimento para essa população, que é uma população que sofre bastante com o problema da fome. Nos Estados Unidos encontra-se a bacia do Mississippi e Missouri. É uma bacia extremamente importante para a América do Norte, principalmente para os Estados Unidos. Bom, esses dois rios e outros, né, formam uma bacia de grande importância regional. Ela tem um potencial hidrelétrico, principalmente na sua nascente, né, na parte centro-norte dos Estados Unidos. Ela nasce no centro-norte e vai desaguar no Golfo do México, né, na parte sul dos Estados Unidos. Bom, essa bacia, ela está encaixada numa planície, né? Daí, mais importante ainda, porque ela é uma bacia, né, por si só já fornece água para a agricultura, e ali você tem o desenvolvimento, né, dos chamados belts americanos. O sistema de agricultura principal, né, norte-americana é feita ali naquela região, né, o Corn Belt, cinturão do milho, né, o Cotton Belt, cinturão do algodão. Além disso, você tem, né, uma planície. Então, esses rios, né, os rios da bacia do Mississippi e Missouri, servem como grande fonte de navegação. Navegação que transporta mercadorias, né, principalmente mercadorias agrícolas, para exportação ou para deslocamento interno mesmo, né? E além de transportar mercadorias, a bacia do Mississippi e Missouri também tem outro papel, né? Que é o de transporte de pessoas, e é transporte regular, como se você estivesse pegando um avião ou estivesse pegando um ônibus, né, de uma cidade para outra. As pessoas utilizam navios, barcos, enfim, né? A navegação é extremamente utilizada nessa bacia. A bacia do Mississippi Missouri vai desaguar no Golfo do México, como eu já falei, em forma de delta, né? É um delta também bastante apreciado, bastante bonito. E ali próximo você tem a cidade de New Orleans, que é uma cidade localizada próxima a essa foz aí do Mississippi Missouri, justamente por quê? Porque servia, né, como entrada e saída de escravos, né, negros que trabalhavam nessas plantações na época em que a escravidão era permitida nas lavouras norte-americanas. Galera, já que a gente está falando de rios, a gente não pode esquecer de falar dos rios europeus, né? O primeiro vai ser o Rio Volga. Rio Volga é o maior em extensão da Europa, né? Ele é um rio que tem particularidades. A primeira é porque ele nasce, né, e a sua foz também é dentro de um único país,
que é a Rússia, né? O rio Volga, ele corta todo o território russo, é uma extensão, mas corta só um único país, que é a Rússia. A outra é que o rio Volga também, né, ele congela durante o inverno. Dá uma olhadinha aí no mapa, né, para você ver a localização da nascente até a foz. Principalmente na área de nascente, devido às temperaturas muito baixas, ele vai congelar durante o inverno. Isso é um problema sério. Por quê? Porque o Volga é utilizado e bastante para transporte de pessoas e mercadorias também, né? Mas durante o inverno esse transporte fica impossibilitado devido à grande quantidade de gelo, né, presente dentro do rio, o que impede a navegação. Bom, o segundo rio, né, sobre o qual nós vamos falar dentro da Europa é o rio Reno. O rio Reno e o seu, né, coadjuvante, o seu afluente, o Ruhr. O rio Reno, ele vai ser chamado de o rio industrial, principalmente porque ele corta dois países que são duas potências industriais dentro da Europa. Uma é a França, outra é a Alemanha. Ele vai fazer divisa entre França e Alemanha. Dá uma olhadinha aí, né, no mapa do rio Reno. Ele nasce nos Alpes, na Suíça, e vai em direção ao Mar do Norte, né, cortando aí França e Alemanha, né? Ele faz ali a divisa entre França e Alemanha e vai desaguar no porto de Roterdã, né? Que aliás é o porto mais movimentado hoje da Europa, na Holanda. O porto de Roterdã tem essa movimentação por quê? Porque recebe mercadorias que vêm do mundo inteiro, né, que vêm de navio e são embarcadas em barcos que vão entrando pelo rio Reno, né, e vão aí despejando suas mercadorias nos países, principalmente França e Alemanha. E também o rio Reno, né, tem a presença de várias indústrias, por exemplo, da Volkswagen, ao seu redor. Por isso é chamado de rio industrial, pela presença de uma centena de indústrias, né, em volta aí da sua trajetória, e além dessas indústrias, você tem o escoamento dessa produção industrial, né, pelo rio Reno. O rio Reno, até uns 20 anos atrás, ele era extremamente poluído, né, e de 1984 para cá começou um sério programa de despoluição do rio Reno, mostrando que, mais uma vez, se o homem realmente se esforçar, ele consegue bons resultados. Outro rio importante dentro da Europa é o rio Danúbio, né? Dá uma olhadinha aí, ele também nasce nos Alpes. Repara que os Alpes é uma grande fonte aí de nascente de rios. O rio Danúbio nasce nos Alpes, só que ele não corre para o norte como o rio Reno, né? Ele corre para o leste europeu, tá? O rio Danúbio, ele foi chamado de rio político durante a época da Guerra Fria, porque a nascente do rio estava na parte capitalista da Europa e a foz estava na parte socialista da Europa, né, no leste europeu. O rio Danúbio, ele tem uma particularidade, ele atravessa uma série de capitais, né? Viena, Budapeste, né? São cortadas pelo Danúbio, né? Isso inspirou vários autores, várias obras, né, literárias, de pintura, de música, né, em volta aí do rio Danúbio, tá? E hoje ele é bastante utilizado para o turismo. Você pode fazer uma tour pelo Danúbio, né, que vai parando nessas capitais e nas cidades vizinhas ao rio, né, que tem bastante importância dentro da economia regional desses países. Uma outra bacia importante é a bacia do rio Po. O rio Po, ele corta o norte da Itália, né? A região mais industrializada da Itália. O rio Po, ele nasce também nos Alpes, né? E vai desaguar próximo a Veneza, no norte da Itália, pegando toda a região industrial, né, que se localiza principalmente em volta de duas cidades, Turim e Milão, né? Então aquela região do Po, na Itália, é uma região bastante industrializada, em
contraste até com o sul italiano, que é uma região bastante agrícola e relativamente atrasada. O norte não, né? Isso se deve muito ao rio Pó e à, né, facilidade de obtenção de água por parte desse rio. E para terminar os rios europeus, a gente não pode deixar de falar do Tâmisa, né? O caso do Tâmisa. O Tâmisa é o principal rio, né, inglês. Ele corta a cidade de Londres e serviu aí no processo, né, inicial de Revolução Industrial. O rio Tâmisa durante várias décadas permaneceu sujo, imundo, né, podre, sem qualquer perspectiva de vida. E a partir dos anos 60 os ingleses entraram numa campanha séria para reverter esse quadro e nos anos 90, 30 anos depois, eles conseguiram um resultado tão esperado, né? Hoje o Tâmisa, por exemplo, é utilizado para banho durante o verão, né, por pessoas na cidade de Londres. O Tâmisa é utilizado para pesca, enfim, é mais uma demonstração de que o ser humano pode, né, conseguir reverter quadros ameaçadores para a sua própria sobrevivência. Bom, para terminar essa história de rios e suas bacias importantes, nós vamos falar dos rios chineses e da importância do Ganges lá na Ásia. São dois rios de grande importância na China, o Yangtze-Kiang, que é o rio azul, e o Huanghe, que é o rio amarelo. Os dois, né, nascem na área oeste da China e desaguam na parte leste. São de extrema importância, principalmente no centro da China, devido ao seu potencial hidrelétrico, já que nascem numa região mais alta e vão provocando quedas d'água, tanto que a China está construindo a gigante, né, represa aí de 3 gargantas, que vai ser a maior represa hidrelétrica do planeta, no Rio Azul, nesse Yangtze-Kiang. Além disso, tem uma importância de abastecimento, né, de água para a população e para a irrigação, né, irrigação agrícola, ok? O Ganges, ele é um rio basicamente indiano, né? Ele corta a Índia e a grande peculiaridade do rio Ganges é ser um rio religioso, né? É um rio bastante ligado à religião hindu. Os hinduístas acreditam que só conseguem se purificar, né, se livrar dos pecados, das coisas ruins, tomando banho no Ganges. Tá? Essa é a grande característica dele. E a outra é que a foz também é em delta, né? Fica em Bangladesh, um outro paizinho ali da região, e essa foz é uma das regiões mais habitadas do planeta, né? Um verdadeiro formigueiro humano, tá? Na foz aí do rio Ganges, em Bangladesh. Falamos de rios. Agora vamos para os oceanos. O primeiro grande oceano a ser analisado é o Oceano Atlântico, né? Dá uma olhadinha aí no mapa, repara que ele, né, vai de um polo a outro, separando continentes. Por exemplo, ele separa o continente americano, né, da África e da Europa. Aliás, por falar nisso, o Oceano Atlântico era o grande mar tenebroso, né, dos europeus, na época das grandes navegações, o grande mar a ser desvendado. Ele teve essa importância, né, durante a época das grandes navegações e vai ser o principal oceano, né, durante vários séculos, já que grande parte da economia mundial estava localizada entre a Europa e os Estados Unidos, a Europa e as Américas, enfim, né, os europeus e a colonização do Novo Mundo aglutinavam, né, a concentração econômica, a troca de mercadorias, as relações comerciais estavam muito ligadas ao Atlântico, ainda estão. Só que surgiu um novo oceano comercial. Esse oceano é o maior de todos em extensão, que é o Oceano Pacífico. E essa mudança, esse novo papel do Oceano Pacífico se dá muito devido ao crescimento das economias da Ásia, principalmente Japão e China, né? Japão, China e complementando aí os tigres asiáticos. Esse conjunto, junto aos Estados Unidos, né, que fica do outro lado do Pacífico, faz com que o Oceano Pacífico venha recebendo aí várias rotas comerciais,
tanto a nível de mares, né, rotas marítimas, quanto aéreas, né? O Oceano Pacífico acabou nos últimos 30, 40 anos aglutinando boa parte das rotas comerciais, isso muito decorrente aí do crescimento das economias asiáticas e o comércio que se faz, principalmente com os Estados Unidos, grande mercado consumidor do planeta. A gente agora vai falar sobre o Oceano Índico. Ele é o menor dos grandes oceanos. O Oceano Índico ele está localizado entre 3 continentes: África, Ásia e Oceania. Bom, a grande particularidade dele é a travessia, né, de navios petroleiros por causa do Oriente Médio. Grande parte do petróleo que sai do Oriente Médio atravessa o Oceano Índico, então ele é de extrema importância com relação a isso. O Oceano Glacial Ártico, né, que comercialmente ele não tem muita importância. Você deve saber por quê. Ele é congelado, né? Grande parte do Oceano Glacial Ártico está sob forma de gelo devido às baixíssimas temperaturas localizadas próximas ao Polo Norte. Ok? Legal? Beleza? Não é só coisa boa que a gente tem para falar. Infelizmente, há sérios impactos ambientais em recursos hídricos, principalmente em rios e oceanos. Bom, nós temos aí graves problemas relacionados a agrotóxicos, né? A utilização de agrotóxicos acaba sendo maciça e isso acaba provocando a contaminação através da água da chuva que leva esses agrotóxicos, né, junto ao lençol freático, e acaba contaminando rios e também oceanos, né? Há sérios rios comprometidos com uma carga muito acima do permitido de agrotóxicos. Outra forma de contaminação, né, tanto de rios quanto de oceanos, é o despejo de resíduos industriais e residenciais, também bastante comprometedor, né, junto ao meio ambiente. Várias espécies de animais e vegetais sofrendo com esse despejo, né, inescrupuloso aí de dejetos, tanto de indústrias quanto residenciais. Uma solução seria, por exemplo, a construção, né, de estações de tratamento para tratar esses resíduos que vão ser despejados em rios e oceanos. Uma solução para o caso dos agrotóxicos seria a utilização, né, de produtos cada vez mais orgânicos, né, ou então a substituição por agentes biológicos que fariam o papel, né, desses agrotóxicos. Bom, um terceiro ponto, principalmente esse relacionado aos oceanos, é o despejo de petróleo, né? O vazamento de óleos que causa vários desastres ambientais, como por exemplo aqui no Brasil registrado na Baía de Guanabara, né? Que frequentemente recebe navios petroleiros, já que tem terminais dentro da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e isso pode causar, né, o vazamento aí nesses navios ou em algum duto, pode causar aí a contaminação da baía e, obviamente, causar um desastre ambiental, ok? E agora, para refletir, como viveremos no futuro com cada vez menos água? Reflita um pouco sobre isso.